Então, o Congresso Brasileiro foi fechado? Nesse vídeo eu vou tentar entender em que momento o Brasil virou um spin-off de House of Cards. E é bem ruim, porque a gente sabe que spin-off é sempre pior que a versão original. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Sim, Alexandre fez Alexandrice. Surpresa! Vai, sério, pelo menos finge surpresa. E o meu plano nesse vídeo é te explicar o que aconteceu e conseguir sair dele mantendo minha sanidade mental. Tarefa difícil, mas eu vou tentar. Então, era uma vez um Congresso brasileiro que aprovou uma lei. E o que é um Congresso brasileiro? Um local de se fazer leis. Logo, tava tudo certo, né? Não tava. Com a intenção de rever os abusos cometidos nas aplicações das penas, o que ao longo dos discursos políticos e até mesmo nessa batina do Messias ficou claro que estavam presentes, a conclusão foi que a aplicação da lei não era mais justiça, era meio de vingança política. E isso foi quase um consenso. Lula, o cara que governa para 80% de endividados, vetou a lei. E aí, em sua legítima atribuição, o Congresso Brasileiro, eleito pelo povo, derrubou o veto e assim a dosimetria estava aprovada. Então, a Débora do Batom foi lá pedir a aplicação da dosimetria e Alexandre disse que não, obrigado, a lei ainda não foi promulgada. Tente novamente mais tarde. Na sequência disso, já que o Lula estava, sei lá, não estava afim, Alcolumbre promulga a lei. E uma vez promulgada, a lei estava em vigor, estava valendo e ponto final. Havia assim se encerrado a desculpa do Alexandre, né? Errado de novo. Logo quando o veto à dosimetria foi derrubado no Congresso, a Associação Brasileira de Imprensa e os partidos Rede e PSOL entraram com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo que o STF verificasse se a dosimetria era constitucional, porque para o puxadinho do PT e para uma parte da imprensa, não parecia ser. São duas ações de inconstitucionalidade e adivinha quem foi sorteado como relator da ação no STF? Eu vou me aprofundar nisso aqui. Deixa eu só seguir a linha cronológica das Alexandrices do Alexandre. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas o Alexandre se declarou juiz de execuções de todos os casos dos condenados do 8 de janeiro, salvo pouquíssimas exceções. Logo, ele é o responsável por todo o processo de todas essas pessoas. E se alguém quiser a aplicação da lei que está em vigor, tinha que pedir para ele. E foi exatamente o que aconteceu. Uma mulher presa pelo 8 de janeiro, através de seus advogados, entrou com um pedido de aplicação da dosimetria. E aí veio a anomalia jurídica da vez, que em breve deve se tornar jurisprudência e ser usada pelo próprio Alexandre, porque é assim que ele faz. Ele determina uma coisa e depois cita a sua própria decisão como jurisprudência para poder validar a si mesmo. Que impressionante! Mas tá, após receber o pedido, o Alexandre suspendeu a aplicação da lei da dosimetria até que o STF analise as ações que questionam a norma. A justificativa da vez dele foi segurança jurídica. Logo ele. Mas beleza, essa foi a história. Agora eu vou explicar o que foi que rolou, o porquê não poderia ter rolado e o que eu acho que pode ter motivado Alexandre a Alexandrar, sabe? O imperador usou o caso de uma pessoa específica para dizer que não iria aplicar a lei ainda, porque o STF pode torná-la inconstitucional. Na prática, o que o Alexandre fez foi dizer que a lei que acabou de entrar em vigência não pode ser aplicada porque vai saber como a Suprema Corte vai decidir esse caso aí, sabe? E como não tem julgamento, vou pressupor que ela pode ser inconstitucional e esteja tudo congelado. Só que, meu amigo, ele não pode pressupor que uma lei que acabou de sair do Congresso seja inconstitucional, porque existe uma comissão dentro do Congresso brasileiro que se chama CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E essa lei passou por duas comissões como essa que verificam a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de uma lei, na Câmara e no Senado. Logo, de novo, você não pode pressupor que ela seja inconstitucional porque um partido político de oposição e uma associação de mídia com viés ideológico claro pediu.
Na verdade, é exatamente o oposto, porque, dada a fé pública que o Congresso brasileiro possui, o certo é pressupor que a lei é constitucional. E, galera, é tão grave dizer que a lei aprovada no Congresso é imprestável que ela é submetida ao plenário do Supremo. Todos os ministros têm que botar a cara no sol e na TV ao explicar para as pessoas o porquê estão impedindo que a vontade popular se concretize. E boa sorte! Mas Alexandre é um cara diferenciado, né? Porque ele foi lá e fez por conta própria. Só que é mais grave que isso, porque ele até poderia ter feito desde que dentro de uma daquelas ações diretas de inconstitucionalidade. Mas não foi lá que ele decidiu. Ele deu essa decisão monocrática suspendendo uma lei num caso concreto, num pedido aí de uma advogada. As ADIs, as ações diretas de inconstitucionalidade, estão lá, quietinhas. E só o imperador sabe quando serão movimentadas. E não, ele não poderia fazer isso. Se bem que, o que ele não pode fazer, né, galera?